Meu marido Sérgio decidiu que eu não era digna do seu novo círculo de elite. Ele me disse para não aparecer na festa da empresa que eu ajudei ele a construir, e a família dele ficou do lado dele. Pela primeira vez eu não discuti, apenas saí para o litoral. Enquanto o pôr do sol desaparecia, meu celular acendeu com dezenas de mensagens. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, eu adoraria saber de qual cidade vocês estão nos acompanhando. Por favor, sintam-se à vontade para compartilhar nos comentários. Agora deixe-me levar vocês para dentro desta história. A manhã começou como qualquer outra, só que mais apertada, de alguma forma. Sérgio, meu marido, já estava em seu terno de grife às 5h45 da manhã, ajustando a gravata em frente ao espelho de corpo inteiro que instalamos especificamente para captar a luz da manhã. Era o dia da grande gala de investidores, Série C, para a Horizonte Tecnologias, a empresa que construímos do zero. Entrei no nosso quarto, o que compartilhamos por 7 anos, e me ofereci para repassar o pitch com ele. Eu tinha feito isso milhares de vezes. Eu conhecia o roteiro melhor do que ele. Fique aí, ele ordenou, apontando para um canto perto da porta do banheiro sem se virar. Preciso praticar meu pitch para investidores e você está me distraindo. Senti um calor subir pelo meu pescoço. Lembro de oferecer uma sugestão simples sobre a fraseologia das projeções de receita. Ele finalmente se virou, mas só para olhar seu reflexo, não para mim. Na verdade, é melhor você sair. Isso é para um público de outro calibre do que você está acostumada. São investidores de venture capital internacionais, não seus antigos clientes da consultoria. Ouch! Aqueles antigos clientes da consultoria foram o sangue vital do primeiro ano da Horizonte. Mas essa contribuição aparentemente havia sido apagada da narrativa oficial. Então veio o golpe real. Minha mãe, Matilde, estará lá hoje à noite para me apoiar adequadamente. Ela entende esse mundo. Fiquei congelada na porta, observando ele praticar sorrisos para si mesmo, o sorriso confiante e suave que não era dele, e finalmente percebi. Eu tinha me tornado invisível no meu próprio casamento. Os sinais vinham se acumulando há meses, pequenos insultos como cortes de papel, que eu explicava como o estresse da rodada de captação, mas observando ele ensaiar expressões faciais como um ator, entendi que não era estresse. Era quem Sérgio Monteiro havia se tornado. Ou talvez quem ele sempre fora por baixo dos moletons de startup e dos momentos vulneráveis em que ele desesperadamente precisava de mim. 3 anos atrás, Sérgio nem conseguia ficar em frente a um espelho sem suar frio. Lembro de encontrá-lo na garagem às 3 da manhã, tentando memorizar um pitch de 2 minutos. As mãos dele tremiam tanto que ele não conseguia segurar o papel firme. Passei aquela noite inteira o treinando em exercícios de respiração, gravando ele no meu celular. Pela manhã, ele entregou o pitch perfeitamente e garantiu nosso seed funding. Agora, ele dispensava meus antigos clientes como se não fossem nada, aquelas mesmas conexões que eu usei nos meus 5 anos na firma, ligando favores, marcando reuniões nos fins de semana, transformando conversas casuais em demonstrações de produto, 3 contratos no valor de R$10 milhões em receita recorrente que mantiveram a Horizonte viva no primeiro ano. Sacrifiquei minha própria trilha de promoção na consultoria pelo sonho dele. Você ainda está aí? Sérgio perguntou. Ainda de frente para o espelho, praticando sua risada fria, aquela que não soava nada como sua risada real, ligeiramente nasal. Eu não ouvia a risada real dele há 6 meses. Voltei para a cozinha. Meus pés descalços eram silenciosos nos pisos de mármore que escolhemos juntos quando assinamos o contrato do penthouse. Naquela época, Sérgio insistia que precisávamos de um lugar que impressionasse investidores. Eu concordei, mesmo que o aluguel consumisse quase metade do nosso orçamento. Agora, percebi que eu estava mobiliando o palco dele, não o nosso lar. Estava fazendo café quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de Gabriela, minha ex-colega da consultoria, que agora era head de operações da Horizonte, um cargo que eu ajudei ela a conseguir. A mensagem não tinha palavras, apenas uma captura de tela que fez meu estômago dar um nó. Era um documento interno de orçamento para a gala de hoje à noite. Eu costumava preparar essas planilhas para Sérgio quando ele ainda estava aprendendo a gerenciar as finanças da empresa. Em uma sessão chamada Considerações Estratégicas, havia a linha que me gelou.
otimização de presença, comparecimento de cônjuges limitado a membros do conselho e executivos C-level que atendam critérios específicos. E então a nota abaixo, específica e cruel. S. Monteiro não se alinha com o posicionamento corporativo atual. Consultar orientação familiar. Orientação familiar. Isso significava Matilde e Leandro Monteiro, os pais de Sérgio, as mesmas pessoas que passaram o primeiro ano da Horizonte chamando-a de hobby caro do filho e sugerindo que ele voltasse para a faculdade de Direito. Eles só mudaram o tom quando a Série B chegou e de repente o filho deles valia R, 100 milhões no papel. Agora, eles o aconselhavam sobre qual cônjuge atendia aos critérios para um evento corporativo. Pensei no nosso escritório na garagem onde a Horizonte nasceu, a mesa de carteado que usávamos como escrivaninha, o colchão inflável que enchíamos quando estávamos exaustos demais para dirigir para casa depois de sessões de 18 horas. Eu escrevi metade do código inicial da plataforma enquanto Sérgio focava na arquitetura. Minhas contribuições estavam incorporadas em cada linha do produto que o tornou rico. Caminhei até a ilha da cozinha, olhando para a prova fria e dura. Foi deliberado. Não era sobre estresse ou distração. Era uma decisão corporativa. Liguei para a Gabriela imediatamente. Ela atendeu no primeiro toque, a voz baixa e cuidadosa. Luciana, sinto muito. Ela sussurrou. Acabei de ver a lista final de participantes. Não acredito que estão fazendo isso com você. É estratégico. Ouvi a mim mesma dizer, ecoando o linguajar corporativo de Sérgio. Aparentemente eu não projeto a imagem certa para investidores de venture capital internacionais. Isso é completo absurdo e você sabe disso. Você construiu metade dessa empresa. Suas conexões trouxeram a receita inicial. Poxa, você ensinou Sérgio a ler um balanço através da porta do quarto. Eu conseguia ouvir Sérgio praticando o pitch ao fundo, a voz carregando a confiança artificial que ele aprendera com coaching executivo caro. A Horizonte Tecnologias representa o futuro das soluções de plataforma integrada. Ele declarava para o próprio Reflexo, o homem que uma vez descreveu nossa empresa como tentar tornar software de negócios chato um pouco menos chato tinha desaparecido. Baixei a voz. Gabriela, todo mundo na empresa sabe que não fui convidada hoje à noite? A pausa me contou tudo. O som de uma xícara batendo ao fundo. A equipe executiva sabe. Sérgio anunciou na reunião de liderança de ontem. Disse que foi uma decisão estratégica tomada em consulta com o conselho e assessores familiares. Assessores familiares. Lá estava novamente. Eu havia sido avaliada por comitê e considerada inadequada. As palavras de Gabriela ficaram no ar enquanto eu colocava o celular na mesa. A humilhação não era mais privada. Era política corporativa. Passei as 2 horas seguintes em transe. Tentei fazer roupa suja, mas coloquei a mesma carga na máquina 3 vezes. Tentei pagar uma conta, mas ficava digitando o número de conta errado. Senti uma necessidade intensa de sair do penthouse, de simplesmente sair do palco que ajudei a construir para ele. Às 14, o silêncio do penthouse gritava comigo. Me vesti com cuidado no meu melhor traje de negócios, o terninho cinza que usei no fechamento da Série B. Dirigi até a sede da Horizonte. O prédio brilhava sob o sol da tarde, todo vidro e aço ambicioso. O segurança Marcos, que me conhecia desde o tempo do coworking, pareceu extremamente desconfortável quando entrei no lobby. Boa tarde, Sara Monteiro, disse ele, sem conseguir me olhar nos olhos. Ele também sabia. A viagem de elevador até o 20º andar pareceu infinita. Quando as portas se abriram, Jennifer, a nova assistente de Sérgio, olhou para cima e seu rosto empalideceu. Luciana, eu. O Sr. Monteiro está em reunião com investidores agora. Ela gaguejou. Eu sei, eu disse, passando por ela em direção ao escritório de canto de Sérgio. Através das paredes de vidro, eu podia vê-lo gesticulando em uma apresentação. 3 homens de ternos caros assentiam. Tudo naquele escritório era calculado para máximo impacto, inclusive, aparentemente minha ausência. 20 minutos depois, os investidores saíram. Sérgio ficou na porta, a expressão indecifrável. Precisamos conversar, eu disse. Ele deu um passo para o lado, me deixando entrar. Depois fechou a porta. O escritório cheirava ao perfume dele, algo francês que Matilde tinha dado de presente. Caminhei até a mesa dele.
colocando a enorme superfície de madeira entre nós como uma barreira. Você veio aqui fazer uma cena? Ele perguntou, ajustando a gravata Hermès que a mãe dele dera no último Natal. Vim aqui por uma explicação, uma de verdade, não jargão corporativo. Sérgio suspirou, do jeito que fazia agora quando achava que eu estava sendo irracional. Luciana, esses investidores hoje à noite, eles não são de São Paulo, são elite do Vale do Silício. Investidores de venture capital internacionais que esperam certo nível de sofisticação. Você é brilhante em estratégia, eu reconheço, mas isso é sobre fit cultural. Fit cultural? Repeti as palavras, deixando-as pairar. Eu tenho MBA pela FGV. Trabalhei em consultoria por 5 anos. Que cultura eu não estou encaixando? Não é tão simples. Ele foi até a janela, olhando para a água. Essas pessoas sentem as coisas. Elas leem sinais sutis. A forma como alguém segura uma taça de vinho, as referências que fazem na conversa, se passam o verão em Angra dos Reis ou Trancoso. Você não fala a língua deles. Senti um calor subir pelo pescoço novamente. Eu falo 3 idiomas fluentemente, rebati, incluindo as linguagens de programação que construíram a plataforma na qual eles estão investindo. Não é isso que eu quero dizer, e você sabe. A memória do jantar do mês passado na casa dos pais dele, de repente ficou nítida. Matilde me apresentou a amiga, cujo marido dirigia uma firma de private equity. Entrei na sala de estar, sim, eles chamavam de sala de estar, e ouvi Matilde dizendo, e esta é a esposa de Sérgio, Luciana. Ela costumava ajudar com marketing quando a empresa ainda era pequena. Costumava. Pequena. Cada palavra escolhida para diminuir minha contribuição contínua. Sua mãe deixou bem claro no mês passado que eu não pertenço ao mundo de vocês, eu disse agora. Sérgio se virou, o rosto com aquela expressão de reunião de conselho. Minha família entende esse ambiente. Eles fazem parte dele há gerações. Eles só querem o que é melhor para a empresa. O que é melhor para a empresa? Eu disse lentamente. Ou o que é melhor para a imagem deles? Ele voltou para a mesa. Olha, minha família concorda que às vezes a coisa mais apoiadora que um cônjuge pode fazer é recuar. Isso não é pessoal. Desde quando Matilde e Leandro viraram o conselho de administração do nosso casamento, eles são assessores, têm experiência com esse nível de sociedade. Esse nível de sociedade, o nível onde esposas são avaliadas por comitê e consideradas inadequadas. Mamãe diz que sua presença pode enviar o sinal errado para potenciais investidores que valem centenas de milhões. Essas pessoas esperam certo tipo de apresentação. Um certo tipo de esposa, você quer dizer? Eu o desafiei. Ele não negou. Em vez disso, olhou para o novo relógio Patek Philippe. A gala começa em 4 horas. Preciso me preparar. Foi isso. Dispensa. Sem pedido de desculpas, sem reconhecimento do que isso significava. Você está certo, eu disse baixinho, levantando. Eu não me encaixo nesse mundo que você criou. O mundo onde as pessoas são avaliadas como opções de ações e casamentos são tratados como acordos de fusão. Caminhei até a porta, depois me virei, meus olhos fixos nos dele. Seus pais devem estar tão orgulhosos. Você finalmente se tornou exatamente o que eles sempre quiseram. Alguém que mede o valor humano em termos de valor estratégico. A viagem de volta ao penthouse levou 12 minutos. Passei eles fazendo uma lista mental. Quando estacionei, eu já tinha pesquisado aluguéis de temporada no celular. Praia do Rosa, Santa Catarina. Uma casa de praia no litoral, disponível imediatamente. As fotos mostravam paredes de madeira rústica, móveis descombinados e vista desobstruída do Atlântico. Tudo que Sérgio consideraria abaixo do nosso status. Comecei a fazer as malas. Escolhi roupas que Sérgio sempre criticara. Os jeans confortáveis que ele dizia parecerem muito casuais. Os moletons da universidade que ele alegava não serem apropriados para alguém na nossa posição. Os tênis velhos que ele tentara jogar fora porque não eram de marca. Cada item parecia uma reconquista de um pedaço de mim que eu gradualmente entregara. Não coloquei nada de grife, sem saltos caros. Não precisava estar pronta para um funeral improvisado ou evento de caridade. Eu só precisava ser Luciana. O penthouse parecia um museu enquanto eu percorria ele uma última vez. Cada peça de mobiliário cuidadosamente escolhida, cada obra de arte precisamente posicionada, tudo selecionado para projetar sucesso e sofisticação. Nada disso parecia lar.
Deixei meu molho de chaves no balcão de mármore ao lado do convite para a gala de hoje à noite, que trazia apenas o nome de Sérgio. Sem bilhete, sem despedida dramática, apenas ausência, limpa e simples. Deixe-lhe explicar isso para seus assessores estratégicos. A viagem saindo de São Paulo pareceu uma inspiração depois de prender a respiração por 3 anos. No retrovisor, o skyline da cidade ficava menor. Todas aquelas torres de vidro cheias de pessoas calculando o valor umas das outras. Dirigi por horas, a estrada litorânea se estendendo à frente enquanto o crepúsculo caía, meus faróis cortando a névoa costeira que rolava como uma coisa viva. Finalmente, virei na estrada de cascalho que levava à casa. O GPS do carro lutava para manter o sinal. Quando a pequena casa de madeira apareceu através da névoa, empoleirada no penhasco como um ninho de pássaro, algo no meu peito se soltou pela primeira vez em meses. Helena, a proprietária, estava na varanda usando um macacão manchado de tinta e segurando uma lanterna que lançava luz quente. Seu cabelo grisalho estava preso em um coque bagunçado preso por um pincel. Seu sorriso não tinha julgamento, apenas boas-vindas. Você deve ser Luciana, ela disse, a voz com um leve sotaque. Você parece exatamente alguém que precisa desaparecer por um tempo. A precisão da observação dela deveria ter sido inquietante, mas em vez disso pareceu permissão. Ela me entregou as chaves pesadas e antiquadas, depois gesticulou para uma garrafa de vinho tinto na balaustrada da varanda. Vinícola local, explicou, para o que você está escapando ou celebrando. Às vezes são a mesma coisa. A casa nada parecia com nosso penthouse em São Paulo. Os pisos rangiam, as janelas chacoalhavam com o vento. Mas quando coloquei a mala no chão e olhei através das janelas embaçadas de sal para o oceano infinito, me senti mais em casa do que em anos. Naquela primeira noite, sentei no sofá gasto com o vinho de Helena e escutei a conversa constante do oceano com a costa. Sem sons da cidade, sem notificações de e-mail, sem Sérgio praticando discursos, apenas o ritmo das ondas quebrando. Coloquei meu celular no modo avião e enfiei bem fundo na mala. Na manhã seguinte chegou com sol forte e o som de gaivotas discutindo. Fiz café na antiga percoladora, do tipo que exigia atenção real em vez de apenas apertar um botão, e levei minha caneca para o deck. O Atlântico se estendia à minha frente, infinito e indiferente, sem se importar com relatórios trimestrais ou posicionamento estratégico. Passei aquele primeiro dia andando na praia até minhas pernas doerem. Parei para examinar a espiral perfeita de uma concha, o jeito como o kelp parecia caligrafia. Meus dedos se lembraram de como usar a câmera antiga que trouxe, a que comprei na faculdade, quando sonhava em ser fotógrafa, antes da consultoria me recrutar. No segundo dia, estabeleci uma rotina que teria horrorizado Sérgio. Acordar quando o corpo decidisse. Café no deck. Longas caminhadas sem destino. Ler livros de verdade, aqueles que comprei anos atrás, mas nunca abri porque sempre havia outro pitch deck para revisar, outra apresentação de investidores para polir. Na terceira manhã, Helena apareceu no meu deck carregando sua própria caneca de café e um bloco de desenho. Se importa se eu me juntar a você? Sentamos em silêncio confortável por um tempo. Você tem o olhar, ela finalmente disse, sem levantar os olhos do desenho, de alguém recalculando a vida inteira. Tão óbvio. Faço isso há 15 anos. Já vi todo tipo de artista da fuga. Executivos divorciados, médicos esgotados, escritores com bloqueio. Você está na categoria de repente percebi que estava vivendo a vida de outra pessoa. Eu ri, surpresa com o quão amargo soou. Meu marido decidiu que eu não era sofisticada o suficiente para o novo círculo social dele. Especificamente, não atendo aos critérios para participar da gala de investidores da empresa dele, aquela da empresa que eu ajudei a construir. Helena bufou, voltando ao desenho. Ele ficou bem-sucedido e de repente você não era o tipo certo de acessório. Os pais dele concordam que eu posso enviar o sinal errado para investidores internacionais. Você sabe o que eu amo no oceano? Ele não se importa com seu patrimônio líquido. As ondas quebram do mesmo jeito para bilionários e artistas. A maré não verifica seu portfólio antes de entrar. Naquela tarde, fiz algo que não fazia há 3 anos. Cozinhei uma refeição sem verificar o tempo, sem me preocupar se fotografava bem o suficiente para a presença nas redes sociais que Sérgio insistia que mantivéssemos. Fiz macarrão com manteiga e alho e comi no deck enquanto o sol se punha.
Mais tarde, encontrei um caderno amarelecido e vazio. Comecei a escrever. No início era sobre Sérgio, a dor, a humilhação. Mas gradualmente, outras coisas surgiram. O negócio de fotografia que sonhei começar, o romance que esbocei, mas nunca escrevi, porque sempre havia algo mais importante para fazer pela Horizonte. A posição de professora que recusei porque Sérgio disse que precisávamos focar na empresa. Só que nunca foi nossa empresa. Foi a empresa dele que ajudei a construir, o sonho dele que apoiei. Em algum lugar naqueles 3 anos de codificação e planilhas, esqueci que uma vez tive meus próprios sonhos. Sonhos que não envolviam IPOs ou valuations de mercado. A quarta manhã virou a quarta noite. Eu estava sentada no deck com uma taça do vinho de Helena, 7 de outubro, 1915. A 600 quilômetros de distância, as portas do salão grandioso do Hotel Fairmont, em São Paulo, estariam se abrindo para a gala de investidores da Horizonte Tecnologias. Eu conseguia imaginar perfeitamente. O salão transformado com a iluminação precisa que selecionamos. Os arranjos florais do fornecedor que pesquisei, os coquetéis signature que sugeri baseados nas preferências dos investidores alemães que descobri investigando eventos anteriores deles. Cada detalhe carregando minha impressão digital invisível, enquanto minha presença real fora considerada inadequada. Meu celular estava virado para baixo na mesa de madeira, ainda no modo avião. Mas a curiosidade, aquele terrível defeito humano, começou sua coceira familiar. Às 19h43, liguei o celular. A tela explodiu imediatamente. O som de notificação se tornou um zumbido contínuo, enquanto mensagens inundavam mais rápido do que o aparelho conseguia processar. 26 chamadas perdidas, 42 mensagens, 17 e-mails marcados como urgentes. O celular ficou quente na minha mão. O nome de Gabriela dominava as chamadas perdidas. A mensagem dela começava profissional e descia ao caos. Luciana, por favor, ligue quando receber isso. Aconteceu algo com os investidores alemães. Sérgio precisa que você ligue imediatamente. Me ligue agora. Tudo está implodindo. Onde você está? Isso é loucura. Os investidores estão saindo. Sérgio está tendo um colapso. Então, algo que me fez sentar ereta. Uma mensagem de Matilde Monteiro. Em 7 anos de casamento, minha sogra nunca me contatara diretamente. Emergência familiar urgente. Você deve ligar imediatamente. Liguei para Gabriela primeiro. Ela atendeu antes do primeiro toque terminar. Graças a Deus, ela ofegou. Eu conseguia ouvir o caos ao fundo, vozes altas, cadeiras arrastando, alguém gritando sobre controle de danos. Luciana, onde você estava? Tudo está desmoronando. O que aconteceu? Os alemães aconteceram. Os documentos de due diligence. Meu Deus, Luciana. Tentei avisar Sérgio, mas ele não quis ouvir. Tentei manter a voz firme. Gabriela, calma. O que tem os documentos? Ouvi ela respirar trêmula. Você sabe aquele analista júnior que Sérgio contratou no mês passado? Kevin algo. Ele foi designado para compilar o pacote de due diligence para os investidores alemães. Sérgio disse para ele ser minucioso, incluir tudo que mostrasse excelência operacional da Horizonte. Meu estômago apertou. E ele incluiu tudo, Luciana. Tudo. A voz de Gabriela baixou. Todas as comunicações internas sobre a gala de hoje, os documentos de orçamento, as cadeias de e-mail, incluindo o documento de considerações estratégicas que listava você como excluída, por não atender aos critérios, e incluindo o e-mail de Sérgio para o conselho onde ele escreveu. Ela pausou e eu conseguia ouvir papéis sendo remexidos. Onde ele escreveu: a presença da minha esposa pode enviar um sinal errado sobre nossa sofisticação corporativa. Após consulta com minha família e assessores, determinamos que a presença dela não se alinharia com nosso posicionamento para investimento internacional. A taça de vinho escorregou da minha mão, se estilhaçando no deck. Líquido vermelho se espalhou pela madeira gasta como sangue. Os alemães viram, Gabriela sussurrou. A própria Corinne Hoffmann, você sabe, a sócia-gerente da Rain Technic Ventures, que controla 2 bilhões em ativos. Ela estava revisando os documentos durante o coquetel. Sérgio estava no meio da apresentação sobre os valores e cultura corporativa da Horizonte quando ela se levantou. Ela se levantou? Na frente de todo mundo, Luciana. 200 pessoas. Todos os principais investidores. O conselho inteiro. Ela segurou o tablet com o documento exibido e disse:
Não estou exagerando, ela disse. Senhor Monteiro, poderia explicar por que sua esposa, que segundo a própria história da empresa ajudou a construir esta plataforma, foi excluída do evento de hoje por não atender aos critérios de sofisticação? Afundei na cadeira do deck, minhas pernas de repente incapazes de me sustentar. A sala ficou mortalmente silenciosa. Gabriela continuou. Sérgio tentou explicar. Disse que foi tirado de contexto, que foi uma decisão mútua. E então Corine disse, todo mundo ouviu. Não investimos em empresas cuja liderança trata pessoas como passivos estratégicos. Se é assim que você valoriza a pessoa que ajudou a construir sua empresa, como tratará outros stakeholders quando for conveniente? Ela disse isso no microfone. As palavras ecoaram pelo salão. Depois fechou a pasta, se levantou e saiu. Toda a equipe dela seguiu. 6 outras firmas internacionais saíram com eles. Os americanos ainda estão lá, mas todos estão no celular com seus conselhos. A imprensa foi convidada hoje à noite. Blogueiros de tech, repórteres financeiros. Alguém. Está trending. A manchete é: Horizonte exclui esposa da gala por falta de sofisticação corporativa. Finalmente olhei para minhas próprias notificações. Mensagens de números que eu não reconhecia, solicitações de LinkedIn, até uma mensagem da minha colega de faculdade perguntando se eu tinha visto as notícias. Gabriela acrescentou um último detalhe. Antes de Corine sair, ela passou por Sérgio e disse alto o suficiente para os outros ouvirem. Sucesso que exige diminuir quem ajudou você a alcançar. Lu não é sucesso. É apenas ego com um plano de negócios. Ela é minha nova heroína. Gabriela desligou, me deixando sozinha com o vidro estilhaçado e o som rugindo das ondas. Observei os números de notificações subirem. 57 mensagens não lidas, 31 chamadas perdidas, e-mails se multiplicando como vírus. Apps de notícias financeiras começaram a enviar alertas. Ações da Horizonte Tecnologias despencam no After Hours. Firma alemã retira investimento da Horizonte. Meu celular tocou. A foto de Sérgio apareceu, aquela do nosso casamento onde ele parecia jovem e grato. Deixei cair na caixa postal. Finalmente comecei a ouvir os voicemails às 20h47. A primeira mensagem de Sérgio ainda carregava a voz controlada e medida de CEO. Luciana, temos uma situação que requer gerenciamento imediato. Houve um mal-entendido sobre a documentação de hoje à noite. Me ligue de volta para coordenarmos nossa resposta. Isso afeta nós dois. A segunda mensagem, 12 minutos depois, mostrava rachaduras. Luciana, sei que você está recebendo essas mensagens. Os investidores alemães retiraram. A imprensa está envolvida. Precisamos apresentar uma frente unificada. Por favor, me ligue. Pela terceira mensagem, a voz dele estava urgente. Luciana, por favor. O conselho está reunido agora. Estão falando sobre minha demissão. 3 outras firmas acabaram de sair. São 4 bilhão em compromissos perdidos. Você tem que me ajudar a explicar isso. Diga a eles que foi escolha sua não comparecer. A quarta mensagem abandonou todo o fingimento. Luciana, por favor. O TechCrunch publicou a história. Está em todo lugar. Meu celular não para. Repórteres, investidores, o conselho estão dizendo que destruí a reputação da empresa. Isso não pode ser como termina. Não depois de tudo que construímos. A quinta mensagem mal era reconhecível como Sérgio, oca e derrotada. As ações caíram 38%. 38%, Luciana. Você entende o que fez? O conselho está em pânico. Precisamos que você diga que foi mútuo. Por favor, estou implorando. Ouvi a próxima. A voz de Leandro Monteiro encheu meu ouvido, fria e ameaçadora. Luciana, aqui é Leandro. Não sei que jogo você está jogando, mas está destruindo a reputação da nossa família. A carreira de Sérgio está em ruínas. Matilde está sendo bombardeada com ligações dos nossos associados. Se você não liberar imediatamente uma declaração apoiando Sérgio, vou perseguir todas as opções legais disponíveis. Essa destruição vingativa termina agora. Vingativa destruição. Como se eu tivesse orquestrado isso. Como se eu tivesse escrito os documentos que me excluíam. A próxima mensagem me fez rir de verdade, agudo e amargo. A voz de Matilde, tentando ser calorosa, mas conseguindo apenas condescendência. Luciana, querida, certamente podemos lidar com isso como adultos. Sim,
Houve alguns mal-entendidos infelizes sobre o evento de hoje, mas isso não é razão para deixar a carreira de Sérgio queimar. Certamente você pode deixar de lado seus sentimentos pelo bem da reputação da família. Sempre te recebemos apesar das diferenças de nossos backgrounds. Não deixe o orgulho destruir tudo. Me ligue de volta para que possamos elaborar uma resposta apropriada. A próxima era de David Winters, chairman do Conselho da Horizonte, o homem que uma vez me chamou de arma secreta de Sérgio. Ouvi com crescente incredulidade. Luciana, David Winters falando. Estou ligando com uma proposta que pode beneficiar todo mundo. O Conselho está preparado para oferecer um contrato de consultoria de R$ 1 milhão por 6 meses de trabalho consultivo. Deveres mínimos reais. Em troca, você assinaria um NDA padrão e liberaria uma declaração esclarecendo que escolheu pular o evento de hoje para focar em projetos pessoais. Isso protege os interesses de todos e permite que todos sigamos em frente. Me ligue de volta dentro de 1 hora. Um suborno. Eles estavam tentando comprar meu silêncio. R$ 1 milhão para concordar que eu era exatamente o que alegavam. Desnecessária, não sofisticada, melhor ausente. Sentei ali observando os números subirem. E-mails do valor. Folha. Bloomberg. Cada repórter sentindo sangue na água. A bateria do meu celular caiu de 60% para 40%, só processando as mensagens recebidas. Através de tudo, observei o oceano. Ele continuava seu ritmo antigo completamente indiferente à implosão, acontecendo 600 quilômetros dali. As ondas quebravam e recuavam indiferentes a preços de ações e reputações corporativas. Outro voicemail de Sérgio. A voz dele oca, derrotada. Luciana, os outros investidores estão saindo. Todos. A gala inteira está terminando 2 horas mais cedo. Mamãe e papai saíram sem se despedir. Estou parado em um salão vazio que nos custou R$ 200 mil para alugar. Por favor, só me diga o que você quer. O que vai custar para você me ajudar? O que eu queria? A pergunta parecia grande demais. Eu queria os últimos 3 anos de volta. Queria o marido que chorou de alegria quando nosso primeiro cliente assinou. Queria a vida que planejamos antes do sucesso, reescrever todas as nossas definições. Percebi que não queria nada de Sérgio, da família dele ou da Horizonte Tecnologias. Não queria desculpas nem o contrato de consultoria que David Winters oferecera como cenoura. Nem queria vingança. Não realmente, porque vingança exigia se importar com o resultado. Eu queria silêncio. Eles queriam que eu participasse do pânico deles. Cada ligação, cada mensagem, cada voicemail era um convite para entrar no caos deles, para ajudar-los a gerenciar as consequências das decisões que tomaram sobre meu valor. Até a proposta de David assumia que eu poderia ser trazida de volta à narrativa deles pelo preço certo. Apertei o botão de ligar, desligar e segurei até a tela escurecer. Depois fiz algo que não fazia desde a faculdade, antes dos smartphones se tornarem extensões dos nossos corpos. Encontrei uma pequena chave de fenda na gaveta da cozinha Ana. Removi a tampa traseira do celular e tirei a bateria. O aparelho se tornou apenas um retângulo de vidro e metal, inofensivo e silencioso. A separação física pareceu significativa. Não era só modo avião, que podia ser desfeito com um toque. Isso exigia ação deliberada para reverter, uma barreira entre mim e a tentação de verificar só mais uma mensagem, de testemunhar o colapso contínuo de tudo que ele construiu enquanto me excluía dele. Sentei ali, observando a luz desaparecer sobre o Atlântico. Eu tinha escolhido silêncio em vez de engajamento. Escolhi paz em vez de pânico. Quero que todos entendam que este foi o momento pivotal. Esta foi minha escolha de me reconquistar. Se você ainda está ouvindo neste ponto, por favor me ajude curtindo este vídeo e comentando o número 1 abaixo. Isso me deixa saber que você é incrível e que entendo que está me acompanhando ao longo de toda esta jornada. Sua ajuda é um grande encorajamento e realmente me anima. Por favor, comente o número 1 para que eu possa reconhecer você. E agora, por favor, ouça enquanto continuo contando minha história. A escuridão estava profunda agora. Servi outra taça de vinho. O vidro quebrado de antes ainda estava espalhado no deck, captando a última luz como granadas espalhadas. Eu limparia amanhã. Hoje à noite, eu só queria sentar com o estranho e inquietante alívio. Por volta da meia-noite, ouvi passos no caminho de cascalho.
Helena apareceu carregando um termos e usando um cardigã grosso sobre as roupas manchadas de tinta. Ela deu uma olhada no meu rosto, no celular desmontado na mesa, e se acomodou na outra cadeira, sem pedir permissão. Má notícia ou boa notícia? Ela perguntou, servindo algo quente e fragrante do termos em uma caneca que trouxe para mim. Percebi que era algo herbal que cheirava a conforto. Não tenho certeza ainda, eu disse honestamente. Depois, porque a escuridão e a presença dela tornavam a honestidade mais fácil, acrescentei. A empresa do meu marido acabou de colapsar em uma gala para a qual não fui convidada. Investidores saíram, a carreira dele provavelmente acabou, e eu estou aqui sentada sentindo algo que não é exatamente felicidade, mas também não é tristeza. Alívio. Helena disse simplesmente. Você está sentindo alívio. Olhei para ela, essa mulher que conhecia há menos de uma semana, e senti lágrimas começarem. Não o choro quente e raivoso que fiz em São Paulo, mas lágrimas mais frias, quase purificadoras. Eu deveria me sentir terrível, eu disse. Deveria querer ajudar ele, ou pelo menos sentir pena dele. Mas só fico pensando no quão quieto é aqui, como o oceano não se importa com nada disso. Helena ficou em silêncio por um momento, bebendo seu chá. Depois disse, saí de um escritório de advocacia há 15 anos. Um grande escritório em São Paulo, onde passei uma década trabalhando 100 horas por semana, acabara de ganhar o maior caso deles, uma empresa farmacêutica, 9 dígitos em jogo. Ela pausou, e eu podia ver a memória passando pelo rosto dela. Pensei que era sobre sociedade. Tinha sido prometida a trilha. Em vez disso, o sócio-gerente me disse que eu não era material para a sociedade. Disse que eu era brilhante no tribunal, mas faltava o polimento e a apresentação que os clientes deles esperavam. Muito intensa, muito focada no trabalho em vez da performance. Sugeriu que eu poderia ser mais feliz em um escritório menor, onde as expectativas fossem diferentes. Depois que você ganhou os milhões, eu disse. Depois que ganhei os milhões, ela confirmou. Então saí naquele dia, arrumei meu apartamento naquela semana e dirigi pelo país até encontrar este lugar. Comprei a casa com minhas economias, comecei a pintar e nunca voltei. Eles te ligaram? Tentaram te trazer de volta? Perguntei. Helena sorriu, o tipo de sorriso que guardava anos de sabedoria conquistada. Ligaram por meses. O caso que ganhei começou a ter complicações. O cliente não estava feliz com o advogado substituto. Ofereceram sociedade sênior, meu nome na porta. Nunca atendi. Eventualmente pararam de ligar. Ela se inclinou para a frente. Sabe o que aprendi? Silêncio é a resposta mais poderosa para pessoas que fundamentalmente não entenderam seu valor. Elas esperam raiva ou dor ou negociação, mas o silêncio as força a sentar com as decisões delas sem sua participação. Assenti lentamente. Aquele simples ato, remover a bateria, tinha sido meu ato definitivo de força. A semana em Praia do Rosa se estendeu para 8 dias, depois 10. Cada manhã, eu acordava com o som das ondas e a ausência de urgência. Na 11ª manhã, acordei com um sentimento diferente, uma clareza que o silêncio tinha feito seu trabalho. Eu sabia o que queria agora. Precisava ver o que restava da vida que deixei para trás. A viagem de volta para São Paulo pareceu mais longa do que a fuga. As árvores ao longo da estrada estavam despidas de folhas, tudo em tons de cinza que combinavam com minha incerteza. Liguei o celular naquela manhã, deixando carregar enquanto arrumava as malas, mas não olhei as mensagens. A cidade apareceu através da chuva por volta das 16. Morei aqui por 7 anos, mas dirigindo para o penthouse, me senti como uma turista. A garagem do nosso prédio contou a primeira história. Estacionei na vaga designada e notei que o Tesla de Sérgio tinha sumido. No lugar dele, nada, apenas concreto vazio marcado com os leves rastros de pneus da partida dele. Sentei no carro por um longo momento, motor desligado, tentando me preparar para o que quer que esperasse lá em cima. Percebi que não tinha medo dele. Tinha medo do vazio. O penthouse parecia abandonado no momento em que abri a porta. Todos os móveis permaneciam. Todas as obras de arte cuidadosamente escolhidas ainda penduradas nas paredes, mas oco de uma forma que nada tinha a ver com ocupação física. O ar tinha gosto de velho. Percorri os cômodos lentamente, notando as pequenas ausências que marcavam a partida dele. Seus itens de toalete sumidos do banheiro,
o closet meio vazio onde os ternos dele ficavam. No balcão da cozinha, encontrei um único envelope com meu nome escrito em caligrafia que não reconheci. Dentro estavam os papéis do divórcio, a linguagem formal e fria. Diferenças irreconciliáveis apareciam múltiplas vezes. Cada instância uma tradução burocrática de 3 anos de apagamento gradual. Não havia bilhete. Sérgio tinha comunicado sua decisão final através do advogado, mantendo a distância profissional mesmo na dissolução do nosso casamento. Eu deveria ter sentido algo, raiva, luto ou até alívio. Em vez disso, senti apenas uma curiosidade distante, como se estivesse lendo sobre o divórcio de outra pessoa. Os papéis não pediam nada irracional. A divisão de bens seria negociada. O aluguel do penthouse estava em ambos os nomes. Tudo poderia ser tratado através de advogados. Nenhuma comunicação direta necessária. Deixei os papéis no balcão e olhei para as luzes da cidade começando a brilhar. Em algum lugar lá fora, Sérgio estava morando em um apartamento corporativo, provavelmente ainda praticando sua presença executiva. O pensamento não continha satisfação, nem vindicação. Simplesmente era. Na manhã seguinte, me encontrei com Catherine Wright, a advogada que a amiga de Helena recomendara. O escritório dela ocupava uma suíte modesta longe das torres reluzentes, onde as firmas de elite de São Paulo residiam. Os móveis eram confortáveis em vez de impressionantes. Revisei o pedido de divórcio. Catherine disse uma vez que nos acomodamos com café, linguagem direta, sem pedidos incomuns. Mas achei que você deveria saber o que tem acontecido com a Horizonte Tecnologias desde o incidente da gala. Ela puxou uma pasta grossa com artigos impressos e documentos financeiros. A página de cima mostrava um gráfico da valuation da Horizonte, a linha caindo como um penhasco depois de 7 de outubro. Queda de 40% na valuation. Catherine continuou, o dedo traçando a descida. 3 membros do conselho renunciaram, incluindo seu ex-sogro, Leandro Monteiro. A empresa perdeu não só o investimento alemão, mas 2 outras firmas internacionais. Retirada total de capital de aproximadamente R$ 2 bilhões. Olhei para os números. R$ 2 bilhões. A cifra parecia abstrata, grande demais para se ligar às pequenas decisões que levaram até aqui. Posição de Sérgio? Perguntei. Ainda CEO, tecnicamente, mas o conselho tirou várias autoridades-chave dele. Ele é essencialmente uma figura de proa agora, enquanto eles buscam liderança substituta. Ela pausou. Os pais dele, Matilde e Leandro, retiraram o apoio financeiro 2 dias depois da gala. De acordo com minhas fontes, Matilde Monteiro disse a várias pessoas no clube de campo deles que precisavam proteger outros investimentos da associação com o escândalo. A ironia era absurda. Matilde, que estivera tão preocupada com minha presença enviando o sinal errado para investidores, havia enviado o sinal mais claro possível, abandonando o filho quando a reputação dele se tornou um passivo. Tem mais, Catherine disse, deslizando outro documento pela mesa. Planos de expansão internacional foram suspensos indefinidamente. Os escritórios de Londres e Singapura programados para abrir no próximo trimestre foram cancelados. Vários funcionários-chave saíram para concorrentes. Quantos funcionários? 43 nos últimos 10 dias, incluindo a maior parte da equipe de engenharia original que construiu a plataforma com você e Sérgio. Pensei naqueles bons engenheiros que aceitaram cortes salariais para entrar em uma startup, trabalhando horas impossíveis porque acreditavam no que estávamos construindo. Agora eles estavam saindo. Meu celular tocou. Nome de Gabriela. Atendi, colocando no viva voz com permissão de Catherine. Luciana, graças a Deus, Gabriela disse, a voz tensa de estresse. Você voltou para São Paulo? Podemos nos encontrar? O escritório parece um cemitério. Metade das mesas estão vazias. As que não estão vazias estão ocupadas por pessoas atualizando perfis no LinkedIn. Sérgio? Ele mal sai do escritório. Quando sai, parece que não dorme há dias. Matilde e Leandro não foram a uma reunião de conselho desde que o escândalo estourou. As pessoas dizem que eles estão envergonhados demais para mostrar o rosto. Marquei de me encontrar com Gabriela para um café naquela tarde em um lugar pequeno perto do mercado municipal, deliberadamente escolhendo um lugar longe dos escritórios da Horizonte. Gabriela parecia exausta quando chegou, a aparência perfeita suavizada por olheiras. Encontramos uma mesa de canto onde podíamos conversar sem ser ouvidas.
Está morrendo, ela disse sem preâmbulo. A empresa. Já passei por aquisições e demissões antes, mas isso é diferente. Isso é ver algo apodrecer por dentro, porque a fundação era corrupta o tempo todo. Ela pausou para beber o café. Investidores estão ativamente exigindo a demissão de Sérgio. Não sugerindo, exigindo. Os membros restantes do conselho estão tentando descobrir como remover, sem acionar a cláusula no contrato dele, que daria um pacote de indenização massivo. Ele acha que isso é sobre relações públicas, sobre gerenciar uma narrativa, observei. Exatamente. Ele não entende que as pessoas viram exatamente quem ele é e decidiram que não querem fazer negócios com essa pessoa. Meu celular vibrou com uma notificação de e-mail. O nome do remetente me fez pausar. Corinne Hoffmann. A investidora alemã cuja saída iniciara tudo. O assunto dizia simplesmente: uma conversa que vale a pena ter. Abri enquanto Gabriela observava, curiosa. A mensagem era breve e direta. Será Monteiro. Espero que esta mensagem a encontre bem. Quis entrar em contato pessoalmente após os eventos de 7 de outubro. Tenho acompanhado sua carreira e contribuições para a Horizonte Tecnologias, e acredito que você tenha sido sistematicamente apagada de uma narrativa que ajudou a criar. Gostaria de discutir o financiamento de uma firma de consultoria sob sua liderança. Qualquer pessoa que ajudou a construir uma empresa do nada enquanto era diminuída a cada passo, merece a chance de construir algo onde seu valor seja reconhecido. Estarei em São Paulo na próxima semana, se estiver disponível para nos encontrarmos. Li 2 vezes, depois mostrei para Gabriela, que leu uma vez e começou a rir, o som ligeiramente histérico de alguém que esperara boas notícias em um deserto de desastres. Meu Deus, Gabriela disse, limpando uma lágrima do olho. Corinne Hoffmann quer te financiar. Ela controla 10 bilhões em ativos. Ela não faz ofertas casuais. O e-mail estava na tela do meu celular, brilhando com possibilidade. Em algum lugar da cidade, Sérgio estava fazendo ligações desesperadas que ficavam sem resposta. Seu império desmoronava sob o peso de decisões tomadas em consulta, com assessores familiares que valorizaram sofisticação sobre substância. E aqui, em um modesto café longe das torres da ambição, alguém estava me oferecendo a chance de construir algo novo, algo onde meu valor não precisaria ser defendido, porque seria fundamental para a fundação. Olhei para Gabriela, depois de volta para o e-mail, e senti algo se mover dentro de mim. Não vingança, não vindicação, apenas o reconhecimento quieto de que às vezes a resposta mais elegante para ser apagada é se tornar impossível de ignorar. Digitei minha resposta ali mesmo no café, meus polegares se movendo pela tela, enquanto Gabriela observava com empolgação mal contida. A mensagem era simples, profissional, aceitando a oferta dela de nos encontrarmos na semana seguinte. Quando apertei enviar, Gabriela estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. A reunião com Corinne aconteceu em uma sala de conferências de hotel com vista para a Baía de Guanabara, território neutro. Ela chegou exatamente no horário, sua presença imponente sem ser agressiva, usando um terno sob medida que falava de qualidade em vez de exibição. Obrigada por me encontrar, ela disse. Fiz minha pesquisa sobre suas contribuições para a Horizonte Tecnologias, a arquitetura inicial da plataforma, a estratégia de aquisição de clientes enterprise, o bridge funding que manteve a empresa viva no 6º mês. Tudo documentado em arquivos iniciais antes que alguém decidisse editar a narrativa. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Dentro havia cópias de documentos que eu quase esquecera que existiam. Apresentações iniciais de investidores com meu nome listado como cofundadora, cadeias de e-mail mostrando minhas contribuições técnicas, até uma fotografia de Sérgio e eu juntos no escritório da garagem. Esta é quem você era antes de ser apagada, Corinne continuou. Quero financiar a firma de consultoria que permite que você seja essa pessoa novamente, não a serviço da visão de outra pessoa, mas construindo a sua própria. 6 meses depois, eu estava no meu novo escritório no 7º andar de um prédio em Pinheiros, longe das torres do centro. O espaço era modesto. 3 salas com grandes janelas com vista para o mar. Meu nome estava na porta em letras simples. Luciana Monteiro, Consultoria Estratégica. Mantive o sobrenome de Sérgio, não por sentimentalismo, mas porque ainda era legalmente meu, e mudar parecia dar a ele mais atenção do que merecia. Além disso,
Havia certa poesia em construir algo bem-sucedido sob o mesmo nome que ele tentou excluir das conquistas dele. A firma foi lançada silenciosamente em abril. Corinne cumpriu sua palavra, fornecendo seed funding e me conectando com fundadores que valorizavam substância sobre performance. Em 2 meses, eu tinha 3 clientes grandes. O primeiro era uma startup fundada por mulher na área de biotecnologia, uma empresa desenvolvendo ferramentas de diagnóstico. A fundadora, Sarah Shen, disse que precisava de alguém que entendesse o que significava construir algo real enquanto cercada por pessoas mais interessadas em aparências. Ajudei ela a estruturar o pitch da Série A, conectando-a com investidores que perguntavam sobre sua ciência antes de perguntarem sobre pedigree. O segundo cliente veio através de Gabriela, que finalmente saiu da Horizonte em março. Ela entrou em uma startup de fintech em estágio médio e me recomendou para o CEO deles, que precisava de ajuda para navegar expansão sem perder a cultura que os tornara bem-sucedidos. Ajudei eles a escalar sem sacrificar os valores que atraíram os primeiros funcionários. O terceiro era uma organização sem fins lucrativos, focada em levar educação tecnológica para comunidades carentes. Trabalho que pagava modestamente, mas importava de formas que a Horizonte nunca importou. A diretora executiva me disse que queria alguém que entendesse que impacto nem sempre é medido em valuations e estratégias de saída. Meu escritório era mobiliado simplesmente. Uma mesa sólida que encontrei em uma venda de espólio, cadeiras confortáveis para clientes, estantes com textos sobre estratégia e liderança ao lado de romances. Em uma parede pendiam várias das pinturas abstratas vibrantes de Helena, um lembrete de Praia do Rosa. Mas a peça mais importante estava na minha mesa em uma moldura simples, uma fotografia que tirei naquela noite de outubro, o pôr do sol sobre o Atlântico, brilhando como uma brasa. A imagem não tinha pessoas, nem logos corporativos, nem marcadores de sucesso ou fracasso. Olhava para aquela foto toda manhã. Era um lembrete de que a forma mais elegante de seguir em frente não era dramática nem calculada. Era simplesmente construir algo verdadeiro, enquanto outros descobriam as consequências de suas próprias escolhas. Notícias de Sérgio me chegavam ocasionalmente através de canais profissionais, o tipo de informação que circulava pela comunidade tech de São Paulo. Ele permanecia CEO da Horizonte Tecnologias, embora a empresa que liderava pouco se parecesse com o que construímos juntos. A valuation tinha se estabilizado em aproximadamente 40% do pico. Os planos de expansão internacional permaneciam suspensos. Em maio, Gabriela me encaminhou um anúncio do Estadão com uma única palavra de comentário. Nossa! Sérgio estava noivo de Vanessa Hartley, filha de uma família proeminente de São Paulo, cuja riqueza precedia os booms de tech. Matilde fora citada no anúncio descrevendo Vanessa como de uma boa família que realmente entende nosso mundo. Estudei a foto do noivado, procurando traços do homem com quem me casei. Sérgio estava em seu terno de grife, Vanessa ao lado, ambos sorrindo os sorrisos cuidadosos de pessoas que entendiam que estavam performando para uma audiência. Ele conseguira tudo o que aparentemente queria, o tipo certo de vida, o título de CEO, a aprovação qualificada da mãe. Mas a imagem guardava um vazio que nem fotografia profissional conseguia disfarçar. De acordo com fontes de Gabriela, Sérgio ainda ia ao escritório todo dia, ainda usava suas gravatas Hermès, mas liderava uma empresa que perdera impulso e alma. A cultura inovadora que cultivamos nos primeiros dias fora substituída por aversão cuidadosa ao risco. A posição social da família Monteiro tinha mudado, causando particular angústia a Matilde. Matilde e Leandro haviam se retirado silenciosamente de vários comitês do clube de campo. A famosa festa de fim de ano deles, que uma vez atraía 200 convidados, encolhera para um jantar modesto. Leandro fora ouvido em um restaurante. Nunca deveríamos ter encorajado as ambições de Sérgio, além de suas capacidades. Uma declaração que revelava mais sobre os valores da família Monteiro do que qualquer apresentação polida pública jamais revelara. Quando o sucesso era garantido, eles reivindicavam crédito pela visão de Sérgio. Quando falhou, o culparam por alcançar além de sua posição. A família que me considerara insuficientemente sofisticada tinha se tornado cautelosa quanto a aparências públicas. Virei do computador e olhei para o mar, observando uma balsa cruzar a água. Meu celular estava na mesa
ao lado da foto de Praia do Rosa. Silencioso exceto por chamadas de negócios legítimas, sem voicemails desesperados. Sem pânico, Helena me visitou no mês passado. Ela percorreu o escritório e disse simplesmente: "Você conseguiu. Construiu algo que é realmente seu. Aprendi algo importante durante aquela semana no litoral. A vingança mais elegante não era planejada nem executada com estratégia cuidadosa. Não era sobre fazer alguém sofrer. Era mais simples que isso. Era construir uma vida tão firmemente ancorada nos seus próprios valores que os julgamentos de outras pessoas se tornavam irrelevantes. Era encontrar paz na distância entre quem eles decidiram que você era e quem você realmente se tornou." Sérgio tinha seu título e sua noiva apropriada e a aprovação qualificada da mãe. Ele usava seus ternos de grife em um escritório que esvaziava a cada trimestre, tendo ganhado a aparência de sucesso enquanto perdia tudo o que o tornara significativo. E eu estava sentada no meu modesto escritório, ajudando fundadores a lembrar que as pessoas que constroem a escada merecem subir nela também. Trabalhando com clientes que valorizavam substância sobre sofisticação, construindo algo que parecia verdadeiro. O oceano não se importava com círculos de elite ou posicionamento estratégico. Apenas mantinha seu ritmo antigo, indiferente à ambição humana. Aprendi a carregar essa indiferença dentro de mim, não como frieza, mas como liberdade. A liberdade de construir sem performar, de ter sucesso sem diminuir os outros, de encontrar paz simplesmente sendo suficiente exatamente como eu era. Obrigada por ouvir minha história. Se isso ressoou com você, se você sabe como é ser subvalorizado e então encontrar seu próprio caminho, por favor aperte o botão de like. Me conte seu momento favorito de vindicação nos comentários abaixo. E não esqueça de se inscrever e compartilhar esta história com alguém que precisa ouvir. Isso ajuda este canal mais do que você imagina. Enquanto as ondas continuam sua dança atemporal com a costa, esta história nos deixa com uma verdade profunda. A medida do nosso valor nunca é ditada pelas percepções dos outros ou por suas definições passageiras de sucesso. Ela nos lembra que o verdadeiro valor reside na autenticidade, resiliência e coragem de nos reconquistarmos quando o mundo tenta nos diminuir. A jornada de Luciana nos ensina que às vezes se afastar do que não nos serve mais é o passo mais corajoso em direção a encontrar paz e propósito. Na vida, sempre haverá vozes que tentam definir quem somos ou onde pertencemos, mas o poder de decidir nosso caminho, nossa identidade e nosso valor repousa unicamente dentro de nós. As vitórias mais significativas não são encontradas em vingança ou validação dos outros, mas na força quieta de construir uma vida que se alinha com nossos valores e aspirações. E você? Já enfrentou momentos em que teve que redescobrir seu valor e reconstruir seu caminho? Compartilhe seus pensamentos abaixo ou simplesmente comente bom se esta reflexão ressoar com você. Vamos nos inspirar mutuamente a nos levantar mais fortes e viver autenticamente.